Eu quero que você vá abrindo sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Eclesiastes 1, 2. Você que está online, eu peço gentilmente, você vai ouvir a palavra de Deus, que você compartilhe esse link com o máximo de pessoas. Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante esses movimentos para alcançarmos mais pessoas. Eclesiastes capítulo 1, vou esperar só que os irmãos concluam isso. Muito bom. Eclesiastes 1, 2 diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, tudo é inútil. Agora eu quero ler com você no capítulo 11 do mesmo livro de Eclesiastes, versículo 1, Eclesiastes 11, 1, diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento, não plantará, e quem olha para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido ou é inútil. Curve sua cabeça. Senhor, nós temos o privilégio de ouvir tua voz. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor esquadrinha os meus passos. Fala conosco, Espírito. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso acordar. Eu preciso sair desse mundo de conto de fadas e entender que há uma guerra estabelecida contra a minha vida. E que o teu Espírito venha ao meu espírito, me direcionando para viver milagres. É o que eu te peço em nome de Jesus. Salomão é filho do grande rei Davi. Salomão é o segundo filho que Davi teve com Betseba. Betseba foi a mulher que ele adulterou. O primeiro filho, por conta do adultério, Deus recolheu. E Salomão foi o segundo filho que ele teve com Betseba. Salomão foi um homem ímpar. Ele foi dotado de toda a sabedoria. A Bíblia diz que nem antes, nem durante, nem depois houve alguém tão sábio quanto Salomão. E essa sabedoria rendeu a Salomão livros na Bíblia. Nós temos basicamente 3 grandes livros de Salomão. O primeiro livro é o Provérbios. Não são todos os provérbios dele, mas a grande maioria sim. Onde existem conselhos. Se você nunca leu o livro de Provérbios, eu indico que você leia. São conselhos práticos para uma vida de sucesso. Um homem bem sucedido precisa ler o livro de Provérbios. São conselhos para que você avance. Salomão também escreveu o livro de Cantares. É um livro romântico no meio da Bíblia. Um livro que conta uma história de amor. E nesse livro a gente tem o nome da nossa igreja: Lírio dos Vales. Quando o rei Salomão, apaixonado por uma camponesa, diz para ela: você é como um lírio entre os espinhos. Você é o lírio dos vales. O livro de Cantares representa uma analogia de Cristo, sendo Salomão, e a camponesa, a igreja. O amor do noivo pela noiva. Mas Salomão, antes de morrer, escreve um terceiro livro, que é esse que estamos lendo aqui. O livro de Eclesiastes. Alguns dizem que o livro de Eclesiastes é um livro de um homem ressentido, de um homem amargurado,
mas não é. O livro de Eclesiastes não é um livro de um homem amargurado, mas é um livro de um homem velho, que viveu tudo de forma muito intensa, e agora ele se esforça para deixar a sua geração, para deixar ao povo que o sucede, experiências daquilo que ele se arrependeu, e que ele provou com muita intensidade. Um homem que experimentou de tudo, e agora ele escreve um livro para falar sobre a sua percepção. Nesse momento existem famílias que há muito tempo não desfrutam do hoje. A gente tem muita dificuldade de viver o hoje, muita dificuldade de se cuidar hoje, de estar bem hoje, muita dificuldade de reparar em coisas que acontecem hoje. Você sabe que um atleta ele pode se dedicar a vida inteira com treinamentos, musculação, mas se ele não estiver bem no dia da batalha, de nada valeu todos os anos de treinamento. A verdade é que enquanto nós não lidamos bem com o hoje, Satanás tem destruído tudo aquilo que nos potencializa para sermos alguém diferente. Temos cristãos que ou estão lotados de futuro, ou estão lotados de passado, mas não sabem mais quem são, perderam sua identidade. E aí Salomão traz uma série de reflexões sobre aquilo que para nós hoje nos faz pular da cama, ou nos faz fazer os olhos brilharem. E ele diz: olha, tudo isso não faz sentido, tudo isso é vaidade, tudo isso são coisas que ao longo do caminho só vão te encher de agonias e dores. E eu quero listar algumas coisas básicas que Salomão escreve em Eclesiastes. A primeira delas é Eclesiastes 2, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. E disse a mim mesmo: venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. A primeira inutilidade são as alegrias rápidas. Salomão está dizendo: olha, você que gosta muito de alegrias instantâneas, coisas que te fazem ficar eufóricos. Alegria não é uma euforia, a alegria é um fruto do Espírito. A alegria bíblica não é produzida por um outro homem. A alegria bíblica é um fruto do Espírito. Não está em lugares, não está em pessoas, não está em viagens, não está em relacionamentos. Não, a verdadeira alegria, a alegria que te faz levantar no vale da sombra da morte, a alegria que te coloca em pé no meio de qualquer caos, a alegria que te faz, depois de sentir o tranco da vida, falar: não, eu não vou morrer. Essa alegria não vem da terra. Não há nada nesta terra que consiga nos fazer levantar depois do caos. É alegria. Alegria que não está em muito dinheiro na conta, alegria que não está no investimento, alegria que não está num processo caro, penoso. Não, alegria, ele está dizendo: olha, quem busca essa alegria é inútil. Você vai ter um momento aqui, mas nunca vai bastar. Nunca. Você fala: olha, o meu objetivo é guardar 100 mil reais na conta. E quando você chega a 100 mil, você fala: uau, agora eu preciso guardar 200. Depois eu preciso guardar 300. Depois eu preciso guardar 1 milhão. E aí eu preciso de um apartamento que tenha 60 metros quadrados. Agora eu preciso de um de 100. Agora eu preciso de um de 200. A verdade é que não existe nenhum problema prosperar. Não existe nenhum problema. O problema é quando a minha vida tem esse sentido. É quando eu preciso disso. É quando eu sento na poltrona de casa e digo: eu preciso dessa alegria para eu ser feliz. Salomão vai dizer sobre os alucinógenos, as bebidas, as drogas. Ele vai falar em Eclesiastes capítulo 2, versículo 3. Ele vai dizer: com a mente investiguei como estimular o meu corpo, com o vinho, mantendo-o porém orientada pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, que nos poucos dias da vida humana. Salomão está dizendo: eu bebi para ver se a bebida poderia estimular o meu corpo. Se aquele dia que eu não tivesse legal, uma fumada, uma bebida, um estímulo, um lança-perfume, alguma coisa pudesse me dar um pouco mais de vigor. Mas a verdade é que é como uma anestesia. Está tendo uma ruptura por um bisturi médico. Eu estou tendo algo invadindo o meu corpo. E a anestesia, ela não está tirando os efeitos danosos da cirurgia. Porque toda cirurgia fere, toda cirurgia machuca, corta. Ela apenas está disfarçando os efeitos do que de fato está acontecendo comigo. A minha barriga foi aberta.
meu coração foi aberto, meu estômago foi aberto. E quando passar o efeito da anestesia, eu vou ter que encarar a dor, porque ninguém pode ficar à base de anestesia muito tempo. Então Salomão está dizendo, essas fugas são inúteis, é vaidade. Então eu não estou bem, eu vou beber, eu não estou bem, eu vou cheirar. Eu preciso que as coisas em casa melhorem para que eu largue o cigarro, porque é nele que eu desconto o estresse, é nele que eu desconto quando as coisas não estão bem. E sabe o que é o pior? Não é ruim beber, porque se fosse ruim não teríamos tantas pessoas bebendo. Não é ruim fumar, não é ruim usar droga. As sensações são as melhores. Todas as pessoas que estão viciadas num alucinógeno têm adrenalina, têm ânimo, têm vigor, e nada disso é ruim, mas nada disso é real. É isso que o velho Salomão está falando. Ei, você que bebe, ei, você que fuma, vai chegar um dia na sua vida, quando você estiver velho como eu, e você vai olhar para trás e dizer, eu gastei tanto dinheiro fumando, bebendo, cheirando, e tudo isso só me assassinou. Foi vaidade. Salomão vai falar da construção de impérios, da riqueza, do prazer da gente dizer, olha como eu construí. Ele vai falar isso no capítulo 2, versículo 4 de Eclesiastes. Ele vai dizer, lancei-me, realizei grandes projetos. Olha o que ele diz, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso tive também mais bois e ovelhas que todos que me precedem em Jerusalém. Ele está falando, eu fui um grande empresário. Eu tive grandes campos de plantio, eu tive técnicas de irrigação, eu fiz açude, eu trabalhei muito, eu me tornei poderoso. E até o dia que eu estava aqui, não havia ninguém que me superasse. Pode ser que alguém me superasse depois, mas até a mim não. Eu fui o maior de todos. E eu sei que a gente tenta dizer, pastor, eu vou trabalhar para deixar um legado para o meu filho. Eu quero muito poder fazer um pé de meia, de poder ajudar na faculdade dele, deixar uma casa, deixar um terreninho, alguma coisa. Outros não, eu quero construir um legado, uma empresa, eu quero furar uma bolha, eu quero ter patrimônios. E tudo isso está bom, isso não é pecado. Eu não estou pregando aqui contra a riqueza, contra construir impérios, mas isso não é o sentido da vida. Eu não posso me envaidecer por isso. Eu não posso dizer que sou importante porque tenho uma carteira de apartamentos. Eu não posso dizer que sou importante porque a minha conta bancária está lotada. Eu não posso dizer que sou importante porque eu tenho vários diplomas na parede. Eu não posso dizer que sou importante porque eu consegui comprar um carro que ninguém conseguiu comprar. Salomão vai dizer, isso é vaidade. Tudo isso é inútil. É inútil. Ele não está criticando, ele está dizendo que o sentido da vida não está nisso. E aí ele continua dizendo, tolo também, vaidade também é aquele que busca segurança nas riquezas. Versículo 8 do capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão vai dizer, ajuntei para mim o quê? Prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. A gana de dizer, olha, eu vou trabalhar em 3 empregos, e se você trabalhar muito mesmo, você vai conseguir superar. Deus abençoa o trabalhador, Deus honra, o vagabundo não, o preguiçoso não, mas Deus honra o que trabalha. Mas quando a gente vive para trabalhar e perde a infância dos nossos filhos, e tem que dizer, olha, eu não consigo mais servir a Deus porque eu estou muito cansado, eu não consigo mais orar porque eu estou exausto, a minha vida em Deus, eu não consigo, eu vou para a igreja, eu durmo na hora da palavra, porque eu não consigo. Eu trabalho em 3 empregos, é de um para o outro. A verdade é que eu posso estudar muito, eu posso trabalhar muito, eu posso viajar muito, eu posso dizer, olha, realmente eu me tornei o melhor naquilo que eu faço. Mas Salomão está dizendo, não sou eu que está dizendo, Salomão está dizendo que ter segurança nas riquezas, vai chegar uma hora que isso é vaidade. Isso não tem sentido. Ele chama de inútil. Ele continua cavando poços. Agora ele vai falar sobre o sexo, ele vai falar sobre o prazer. Nós vimos aí
o show da Madonna. Os cortes estão correndo para todos os lugares, nas redes sociais. E eu de verdade não sei por que as pessoas estão assustadas. Porque a Madonna desde sempre ela faz isso. Não há nenhuma surpresa. E a Madonna não tem culpa nenhuma. Porque se alguém contrata a Madonna para vir fazer o que ela sempre fez, a culpa não é dela. Qual a culpa que a Madonna tem? A culpa são das pessoas, dos governantes, enfim, né? E se fosse tão absurdo assim para uma nação doente como a nossa, a praia de Copacabana não estaria tão lotada como estava. Então a gente para pensar um pouco o que vale a pena. Mas Salomão vai dizer, olha, em 2 Reis capítulo 11, pasmem vocês. Você fala assim, pastor, eu sou namorador, hein? Eu sou namorador, hein? Você não ganha de Salomão, mas não ganha mesmo. 2 Reis capítulo 11, versículo 1. Eu acho então que é 1 Reis, vê 1 Reis. Isso. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Segura aí. Você fala do Fábio Júnior, da Gretchen. Você não conheceu o Saloma. É que você não conheceu o Saloma, meu irmão. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram. Não tem jeito. Imagina o cartão de crédito desse homem, a fatura do cartão de crédito dele. Pode avançar. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Põe o 5. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Salomão se entregou aos prazeres. Salomão, ele sentia a vontade e a atração, e ele ia, era como um animal no cio. E ele está dizendo: ei pessoal, ei vocês que vão ler meu livro de Eclesiastes, se tem alguém que transou, fui eu. Se tem alguém que provou de todo tipo de mulher, fui eu. Se tem alguém que se entregou aos desejos, fui eu. E eu digo para vocês, tudo isso é inútil, é vaidade. É vaidade. A grande conclusão de Salomão é Eclesiastes 1:2, como ele começa o livro. Põe de novo para mim. Eclesiastes 1:2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, tudo é inútil. Por que ele vai dizer isso? E ele continua. Está comigo aí não? Ele continua, Eclesiastes 2. Ele vai falar que o sábio e o tolo têm o mesmo fim. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Contudo, cheguei à conclusão de que ambos têm o mesmo. Salomão está falando: olha, você que quer ser muito sábio, não fica aí humilhando o tolo, porque os dois vão ter o mesmo fim. Ambos vão morrer. Então a sabedoria também, eu quero ser sábio, eu quero ser sábio, eu quero estudar, eu quero dar palestra. Não é essa a vantagem. Ele está falando qual o proveito de tanta dedicação, de tanta leitura. Ele não está dizendo que você não deva ler, que você não deva estudar, que você não seja o melhor, mas você não pode fazer isso o sentido da sua vida. Ser um nerd que passa o dia inteiro com um livro na cara, estudando, porque a sabedoria não pode ser o que dá sentido à vida. Eu não posso dizer: eu vou viver para ser sábio, eu vou viver para ser inteligente, eu vou viver para ser um dominador do mundo. Não.
é inútil. Eclesiastes 2,17, ele vai dizer que tudo era inútil. É como correr atrás do vento, como termina o texto. Salomão vai dizer: olha, o trabalho herdado, pastor, eu quero trabalhar para deixar herança para os meus filhos. Eu quero trabalhar para deixar um apartamentozinho para eles, uma casinha de campo. Olha, eu vou fazer uma empresinha aqui. Eu quero montar uma confecção para que os meus filhos, quando eu morra, eles toquem a minha confecção. Sabe o que Salomão diz? Que o trabalho irresponsável pode fazer perder tudo que você deixou para os seus filhos. Ele vai dizer isso. Eclesiastes capítulo 2, versículo 18. Salomão vai dizer: olha, desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-lo para aquele que me suceder. Põe o próximo. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil. Ele está dizendo: olha, eu não posso fazer da minha vida, eu vou trabalhar de sol a sol, eu vou me matar, porque eu quero deixar uma confecção, eu quero deixar um lava rápido, eu quero deixar um ponto de táxi, eu quero deixar um apartamento, eu quero deixar imóveis de renda. E se o teu filho for tolo, e no primeiro ano que tu morrer, ele gastar tudo, ele jogar tudo para o lixo, ele perder em jogo, toda a sua vida foi jogada fora, o esforço de uma vida inteira. Ele está falando de um homem também que trabalha só para viver, trabalha. Eclesiastes 6,7, Salomão vai dizer: todo o esforço do homem, todo o trabalho do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Ele está dizendo: olha, não existe sentido naquilo que acaba, não existe viver por aquilo que acaba. Sim, nós vamos trabalhar, sim, nós vamos nos dedicar, mas não posso fazer do meu trabalho a minha vida. Eu não posso me tornar um advogado e viver para a advocacia. Eu não posso me tornar um médico e viver para a medicina. Eu não posso me tornar um contador e viver para a contabilidade. Eu não posso me tornar um empreiteiro e viver para construir prédio, porque nunca vai satisfazer a minha fome. Se eu ganho 10, eu quero 20, se eu ganho 20, eu quero 50, se eu ganho 50, eu quero 300. Não tem nada de errado em prosperar, não tem nada de errado em dobrar o faturamento, mas eu não posso fazer disso o meu sentido de vida, porque nem sempre eu vou dobrar o faturamento. Algumas vezes o faturamento vai cair, nem sempre eu vou ter todos os negócios bem sucedidos. Algumas vezes eu vou tomar prejuízo, vou tomar punhalada. Algumas vezes o sócio vai me trair e vai levar tudo embora. E se o sentido da minha vida for o que acaba, se o sentido da minha vida for o que termina, eu caio numa cama e não me levanto mais. E como é que pode eu cair numa cama e não me levantar mais, com o tamanho do Deus que eu sirvo, com o tamanho do Deus que eu busco, com o tamanho do Deus que eu acredito? Então tudo é vaidade. Salomão está falando: olha, não adianta você fazer da sua vida aquele que quer resolver o problema do mundo. A minha missão de vida é acabar com a injustiça social. Tolo vai morrer e não vai ver nada. A minha missão de vida é acabar com os opressores, com a injustiça. Olha o que Salomão fala em Eclesiastes 4,4. Observei que todo o trabalho realizado, todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão está falando: olha, tudo vem de um querer ser melhor que o outro. Então é bonito o seu discurso, mas eu vou viver para fazer o mundo melhor? Se liga, as pessoas são más. Seja bom, mas não é essa a finalidade de você viver, porque você vai ajudar muita gente que vai te apunhalar. A minha função, a minha missão de vida é fazer o meu bairro um bairro feliz. Vai morrer e não vai ver nada, porque o que move as pessoas é a competição. Você é bom enquanto você não é melhor do que ele. A hora que você é melhor do que ele não consegue ver dignidade em você, ele fala mal, ele critica. O ser humano é assim. Então se você está vivendo para, eu quero justiça social, está errado. Não, eu vou viver porque eu quero acabar com os opressores, com os que oprimem os fracos. Olha o que Salomão fala, Eclesiastes 4,1. De novo, observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado de quem? Dos seus opressores, e não há quem os console. O que ele está falando?
por mais que eu me revolte, infelizmente nesse mundo, o mal vence. Infelizmente nesse mundo, o opressor ganha do oprimido. Então eu não posso fazer da minha vida, eu vou lutar por justiça social, vou. Eu vou lutar para acabar com a opressão, vou. Mas eu não posso dizer que eu vivo para isso, porque tem dias que eu não vou conseguir mudar nada. Tem dias que eu vou ter que sentar no sofá e chorar, porque infelizmente o opressor ganhou. Tem vezes que você vai a um processo num fórum e infelizmente o opressor ganhou. Nem sempre o certo vai ser certo nessa terra, nem sempre o honesto vai ganhar, nem sempre, porque o mundo jaz onde? No maligno. Então eu não posso ser inútil e dizer eu vou viver para isso. Não, eu não posso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É que todas essas coisas consomem o nosso dia. A nossa casa está um inferno por conta da vaidade, por conta das coisas que nós escolhemos usar para sobreviver, por conta das coisas que nós fizemos de deuses na nossa vida. Não tem passado, não tem futuro. A única coisa que você tem é hoje. E hoje está onde? Em qualquer outro lugar. E você está envolvido com vaidades. Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e 25: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem Ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Salomão está dizendo, o prazer deveria, não eu ficar querendo fazer coisas que estão além da minha condição, mas chegar em casa, colocar o bumbum no sofá, comer o pão do dia, tomar o vinho do dia e agradecer a Deus pelo que eu tenho. Mas quantos são capazes de fazer isso? Nos perdemos em nossas vaidades, nos perdemos em nossa vontade de ser o que não somos, nos perdemos na nossa vaidade de buscar um resultado. Eu posso prosperar, mas eu não posso viver por isso. E a pergunta que eu faço é: quem é você? Quem nós somos? Qual a qualidade da nossa família? Quando você olha para o seu filho, você consegue ver o seu filho? Eu me lembro da pandemia, quando pais enlouqueceram, porque as escolas fecharam, e muitos pais começaram a saber que filhos tinham na pandemia, porque os filhos ficavam em casa, e os pais estavam trabalhando em casa, e alguns não tinham filhos de 4, 5 anos, e só descobriram os filhos que tinham na pandemia, e ficaram loucos, nervosos, como se tivesse um estranho dentro de casa, e a criança estava ali o tempo todo. Mas a vaidade nos consome, a vaidade. E a pergunta é: então pastor, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é descobrir quem Deus é. É o que João nos responde em João capítulo 8, versículo 58. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes de Abraão nascer, antes de ser necessário ganhar dinheiro, antes de ser necessário buscar riquezas, antes de ser necessário encontrar uma parceira, antes de ser necessário de construir patrimônio, antes de ser necessário buscar resolução médica, eu sou. Antes de você ter seu estresse, antes de você ter seu nervoso, antes de você dizer eu não durmo porque essa situação está me corroendo, antes de você ter seus nervosismos, seus chiliques, Ele não precisa do que você precisa. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é sublime. E eu estou gastando os meus dias, deixando meus dias passarem pelos dedos, me tornando uma pessoa extremamente difícil de agradar, porque estou tão vaidoso, eu não aceito perder, eu não aceito diminuir, eu não aceito ser contrariado, eu não aceito descer uma escada, eu só quero acumular, eu só quero prosperar, eu só quero crescer, eu só quero melhorar. Mas muitas vezes nós temos que piorar para encontrar a Deus. E a pergunta é: qual é o nosso grande orgulho? Qual é a nossa grande vida? Por que vivemos uma vida tão infernal? Lutamos, lemos a Bíblia, mas quando o diabo vem, um gritinho do diabo e nós já caímos assustados, porque batalhamos por coisas inúteis. Mas esta palavra está sendo pregada não para que você desista do seu emprego, não para que você desista de deixar patrimônio para o seu filho, não que você desista de encontrar uma pessoa que você ama, mas que no topo de tudo isso, você lembre que por mais ambição que você tenha, Deus está sentado num alto e sublime trono, e Ele é tudo o que você precisa. Ele é a fome da sua vida, Ele é a alegria dos seus dias. Jesus Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho e a verdade, Ele é a videira verdadeira. E todos aqueles que o receberam, em João capítulo 1, versículo 12, levanta as mãos para cá. Eu quero declarar que contudo, os que receberam e creram em seu nome,
sou filho de Deus. Eu não vou consumir meus dias com aquilo que vai me destruir. Eu vou consumir meus dias com aquilo que vai me dar identidade. Liberte-se da vaidade. Liberte-se da vaidade. Liberte-se. Liberte-se da comparação. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você não precisa comparar a metragem do teu apartamento com o apartamento de ninguém. Você não precisa sair como um louco para trabalhar mais do que o necessário. Se você puder, se não for atrapalhar o bom trabalho da obra de Deus, ok. Mas você está fazendo uma loucura. Para que tudo isso? Para mostrar o que para quem? Para mostrar o que para quem? A quem você quer impressionar? Salomão está falando: eu fiz tudo, gente. Eu fiz tudo que o dinheiro podia fazer. Eu fui intenso em tudo, na busca de um significado. E eu escrevo na Bíblia um livro de um homem velho agora, que mora num palácio, e diz para você que tudo foi vaidade. E aí ele diz: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai encontrá-lo lá. Sabe o que ele está dizendo? O que você está fazendo hoje, se você não fizer nada diferente, nada vai mudar. A árvore vai cair e ela vai ficar no lugar que caiu. A chuva vai vir, mas se você plantar de manhã, volta à tarde. Não planta uma semente só, não, planta duas, porque você não sabe se vai nascer uma, se vai nascer outra, ou se vai nascer as duas. O que ele está falando? Viva, viva, viva hoje. Busque a Deus. Não precisa lidar com a complexidade da sua vida. Tem hora que a gente fala: meu Deus, eu preciso colocar minha vida numa lousa, porque são tantas pontas soltas, é tanta coisa bagunçada. Eu estou com um problema no escritório, eu não consigo mais dialogar em casa, eu estou cheio de dívida. Essa semana meu filho começou a me dar problema. Na igreja surgiu uma fofoca. É isso que o diabo quer, que o seu ego te conduza. E Deus só quer que você lembre que Ele é o que é antes de tudo isso ter acontecido. Antes que o mal chegasse na sua vida, Jesus já tinha chegado. Quem chegou primeiro na sua vida não foi o diabo. Quem chegou primeiro na sua vida foi Jesus. Quem chegou primeiro na sua vida não foi o câncer. Quem chegou primeiro na sua vida foi Jesus. Quem chegou primeiro na sua vida não foi essa pessoa que falou tantas coisas bonitas no seu ouvido e depois se revelou um demônio. Foi Jesus. E Ele está dizendo: filho, senta comigo hoje. Não me diga quão difícil está resolver isso. Só repare em mim. Repare em mim, filho. Eu posso resolver isso com uma palavra. Eu não quero passar meus dias dizendo que eu corri e não cheguei a lugar algum. Eu não quero passar meus dias dizendo que eu trabalhei uma vida inteira para nos últimos dias dizer que tudo isso foi inútil. Eu quero desfrutar do amor que me preenche, da paz que me transforma, da vida que me faz sorrir do nada. Aquele sorriso bobo é quando você ri da desgraça. Você abre o extrato bancário e fala: não é possível. O que foi? Está mais vermelho do que eu imaginava. Mas você não está nervoso? Não, porque não é isso que me move. Não é isso que me move. O que foi? Eu fui tentar conversar com a patroa hoje para ver se a gente fazia as pazes. E o que foi? Ela está com a panela em mim. Mas você não está chateado? Olha, eu estou preocupado, mas antes dessa crise conjugal, Jesus já é o meu Deus, e eu vou vencer isso em nome de Jesus. Eu vou perdoar. Jesus é tudo que você precisa, meu irmão. O diabo diz que a sua vida é muito difícil para voltar a ser quem era, que você tem que falar com muita gente, você só tem que falar com Ele.
Você só tem que se render a Ele, você só tem que lembrar quem Ele é, você só tem que dizer: Deus, eu preciso de Ti. Ele sabe tudo o que você precisa. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe como restaurar teu casamento, Deus sabe como restaurar tua vida financeira, Deus sabe como fazer você entrar naquela faculdade, Deus sabe como fazer essa doença sumir da sua vida, Deus sabe como esse remédio simplesmente não ser mais útil para você, Deus sabe como honrar você no meio dessa família. A única coisa que Ele quer é que você olhe para tudo isso e diga: eu não quero saber de nada dessas vaidades humanas. A minha prioridade é Jesus, a minha prioridade é Jesus. E qual é a minha prioridade? Amanhã eu começo. Não diga que Jesus é a academia que você disse que vai amanhã. Não diga que Jesus é o regime que você vai começar amanhã. Jesus é a vida que começa agora. É agora, do jeito que eu estou, bem, mal, alegre, triste, contente ou insatisfeito. É agora, antes de qualquer outra coisa. Antes de Abraão eu sou. Ele é. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!